Criança é mantida refém pelo pai em Vila Velha. O homem ameaçava matar a menina de 3 anos com uma faca e em seguida tirar a própria vida. Ele não aceitava o fim do relacionamento. O caso do vidraceiro que morreu após invadir um hospital em Vitória. O laudo emitido pelo DML aponta que ele teria sido asfixiado. Mais de 100 assassinatos em apenas 31 dias. O primeiro mês do ano foi marcado pela violência na Grande Vitória. Mãe de adolescente espancado por bando na Praia do Canto, na capital, fala com o TN. O jovem foi agredido no meio da rua. Bandidos que agem nas praias. Eles aproveitam distrações e o local lotado. Nesse fim de semana, um deles se deu mal na Praia da Costa, em Vila Velha. Quase 1000 munições apreendidas em Guarapari. 4 pessoas foram presas. Jovem morre após grave acidente no sul do estado. O carro capotou e caiu numa ribanceira. E pesquisa aponta que a maioria dos acidentes com mortes no Espírito Santo acontece à noite e nos fins de semana. A gente volta em 1 minuto. Olá, boa noite. Homem mantém a filha refém por mais de 4 horas em Vila Velha. Ele ameaçava matar a menina de 3 anos com uma faca e em seguida tirar a própria vida. O motivo seria o fim do relacionamento com a mãe da criança. A movimentação policial em frente ao condomínio em Itapuã começou por volta das 11 da manhã. Equipes da Companhia Independente de Missões Especiais, o CIMESP, policiais militares e uma ambulância do SAMU deram suporte durante toda a ocorrência. Dentro do apartamento, uma criança de 3 anos era mantida refém pelo próprio pai. O homem, armado com uma faca, ameaçava se matar. Ele pedia a presença da ex-mulher para libertar a criança. Segundo familiares, o homem é dependente químico, usuário de crack. O casal já estava separado há cerca de 3 meses, mas continuava morando no mesmo apartamento. O problema começou hoje de manhã. A mãe da criança saiu para trabalhar e recebeu ameaças pelo telefone celular. Era o ex-marido dizendo que mataria a filha do casal. Esse vizinho do casal preferiu não se identificar. Ele conta que ficou surpreso com o ocorrido. Eles estão juntos há muitos anos mesmo. Sempre foram tranquilos, assim, ninguém nunca viu nada de alteração da parte dos dois, assim, né? Então, esse fato que está acontecendo aí, para todo mundo, assim, que os conhece bem, ou pelo menos de vista, assim como eu conheço assim, só de vista, é estranho, né? Então a gente não está entendendo nada, a gente está perplexo, né? Durante a ocorrência, uma área do condomínio foi isolada para as negociações. A criança foi mantida refém por mais de 4 horas. Por volta das 4h20 da tarde, o homem se entregou. A criança saiu do apartamento no colo de um policial. Ela foi resgatada sem nenhum ferimento e entregue aos avós. O homem foi levado do local em uma ambulância do SAMU. O homem foi encaminhado para o Hospital Estadual de Atenção Clínica em Cariacica. Vidraceiro que morreu dentro do Hospital das Clínicas em Vitória foi asfixiado. A informação foi confirmada pelos familiares da vítima, que tiveram acesso ao laudo do DML. Emerson Antônio dos Reis, de 43 anos, foi morto por asfixia mecânica, segundo o documento. O caso aconteceu em outubro do ano passado. O vidraceiro invadiu o hospital depois de sair de um bar onde estava bebendo com familiares. Os seguranças disseram em depoimento que a vítima estaria transtornada e teria tentado tomar a arma dos profissionais. O vidraceiro foi imobilizado, mas teria caído de um lugar alto e acabou morrendo. A Polícia Civil investiga o caso. O Hospital das Clínicas afirmou que colabora com a apuração e que não há histórico de agressões por parte da equipe terceirizada. Vídeo de agressão contra adolescente. Mais de 20 pessoas batiam nele. O TN conversou com a mãe do menor.
Não dá nem para contar quantas pessoas participam da agressão. O que vemos é um adolescente de 17 anos sendo segurado e espancado. O vídeo dessa briga, que aconteceu no Triângulo das Bermudas, na Praia do Canto, em Vitória, circulou nas redes sociais até chegar na mãe do rapaz agredido. Um menino que estava na confusão postou o vídeo. Aí eu comecei a ler os comentários, que eu percebi que era o meu filho que estava lá no meio pela roupa, né? Aí eu fui, perguntei meu filho, aí ele falou que era ele mesmo, perguntei a roupa que ele estava, era ele mesmo. Eu chamei ele para conversar, ele falou que o meu filho mesmo não tinha nada com isso, que ele tipo que comprou a briga do amigo, que a confusão mesmo era com o amigo dele, né? Essa confusão aconteceu na noite de sábado, nesse final de semana, bem ali perto daquele ponto de ônibus onde os jovens se reúnem. E pelo visto, essa briga já tinha data e local para acontecer. Estes comentários e postagens em redes sociais mostram as provocações. Algumas mensagens são de ameaça e outras definem onde e quando será a briga. Mesmo depois do vídeo ter circulado e da agressão sofrida por este rapaz, as provocações continuam. A mãe do adolescente acredita que deveria ter um policiamento na região. Assim, a agressão poderia ter sido evitada. Aquele tanto de menino, nossa, eu pensei assim, que ele tinha desmaiado. Teve uma hora do vídeo que não deu mais pra ver ele, né? Aí eu até, nossa, fiquei desesperado. É difícil, porque não tem como eu segurar ele em casa, né? Se tivesse policiamento ali na hora, eu acho que tinha evitado, né? A polícia informou que militares foram acionados para verificar uma suposta briga. Uma equipe esteve no endereço passado pelo solicitante, mas os supostos envolvidos não se encontravam no local. Mais de 100 pessoas foram assassinadas no primeiro mês do ano aqui no estado. Mas o governo afirma que houve redução no número de mortes, se comparado com o mesmo período de 2018. Uma dor que não passa. O crime, que ainda nem completou uma semana, atormenta Cláudia e a família. Nossa família está muito abalada, muito triste, sem entender o motivo a qual ocorreria da pessoa ter feito isso com o Jonatas. O marido dela, Jonatas Severiano Lomeu, de 26 anos, foi assassinado por volta de 6h30 da manhã da última terça-feira. Ele foi morto após ser atingido por um tiro quando passava de bicicleta na Avenida Senador Robert Kennedy, no bairro Cobide Baixo, em Vila Velha. Jonatas trabalhava como ajudante de pedreiro. Ele deixou, além da esposa, 2 filhos, um de 5 e outro de 6 anos. Os filhos dele estão passando mal, estão sentindo a falta do pai. O caso de Jonatas foi apenas um entre dezenas de outros crimes que mostramos aqui no Tribuna Notícias durante esse janeiro violento que 2019 teve. Segundo o Observatório de Segurança do Estado, somente em janeiro foram registrados 103 assassinatos. A capital, Vitória, por exemplo, registrou 11 mortes. Vila Velha, município vizinho, contabilizou 19 homicídios. O subsecretário de Gestão Estratégica da CESP afirma que o número de assassinatos ainda teve uma queda de 14% em relação a janeiro do ano passado. A redução só não foi maior porque nós tivemos no mês de janeiro uma atipicidade que foi o conflito de grupos criminosos que exploram o comércio ilegal de tráfico de drogas. Isso fez com que houvesse uma vitimização de pessoas envolvidas nesse comércio ilegal e fez com que o número aumentasse. De acordo com investigações da Polícia Civil, existiria na Grande Vitória uma lista da morte em 60 bairros da região metropolitana. Se essas listas existem, elas certamente são objeto de investigação por parte da Polícia Civil e, no tempo adequado, o Estado vai dar a resposta para evitar que essas mortes ocorram. Enquanto isso, pessoas como Cláudia aguardam ansiosamente que a justiça seja feita e que os criminosos sejam colocados atrás das grades. Se alguém viu algo, se alguém sabe de algo, sabe quem foi, eu peço que entre em contato com o Disque Denúncia e que façam a denúncia para nós, para poder estar nos ajudando e achar quem fez isso. Mãe e filho são presos com um arsenal em Guarapari.
Na casa dos suspeitos, a polícia encontrou 980 munições de 5 diferentes calibres. O material foi localizado depois que os militares reconheceram um homem que seria o responsável pela venda de drogas e armas em toda a Grande Vitória. No mesmo local, também foram encontradas armas, drogas, material para o preparo de entorpecentes e quase R$ 2.500 em dinheiro. Outras 2 pessoas também foram detidas. Os 4 foram levados para a delegacia de Guarapari. Pesquisa aponta que a maioria dos acidentes com mortes no estado acontece à noite e nos fins de semana. E o domingo foi o dia em que mais pessoas perderam a vida. Em 2018, foram 600 mortes em todo o Espírito Santo. Leva apenas alguns segundos para um acidente de trânsito acontecer. Seja de moto, carro ou caminhão, são vidas que podem se perder em segundos. De acordo com uma pesquisa do Observatório de Segurança Pública do Espírito Santo, mais de 600 pessoas morreram em acidentes de trânsito no período de janeiro a novembro de 2018. A maior causa de acidentes de trânsito, investigados pela nossa unidade, são a imprudência no trânsito, né? Imprudência, a imperícia ou a negligência daquele condutor de veículo automotor. Desrespeito aos sinais de trânsito, excesso de velocidade, conversão em local proibido, todo esse conjunto de situações em que o motorista se coloca e coloca terceiros em risco. É como se 2 pessoas morressem todos os dias em acidentes nesse período, de janeiro a novembro. A maioria, 97%, aconteceu em batidas entre veículos. As demais são vítimas de atropelamento. Uma realidade triste para a família, que perde o chão ao receber a notícia do acidente. Foi o que aconteceu nesse final de semana com o pai de Tiago Rodrigues Machado, um operador de empilhadeira que morreu em uma colisão na rodovia do Contorno. 6h30 ele ligou para a mãe dele, né, que estava indo, estava saindo de Carapina, né? Quando deu 8h45 da noite que eu liguei para casa, que eu estava no trabalho, e ele não tinha chegado ainda e ela estava preocupada. Eu comecei a ligar no celular dele. E aí quando o rapaz atendeu, era um policial, ele já me deu o resultado na hora, né? Porque ele tinha batido de moto, tinha ido a óbito. Os acidentes acontecem em qualquer lugar e a qualquer hora, mas a pesquisa mostrou um padrão. A maioria dos acidentes com mortes acontecem durante a noite e nos finais de semana. Normalmente são períodos em que a pessoa ela já sai, por exemplo, do trabalho, cansada, ou vai a uma festa e aí já vai distraída, ou no retorno de um evento cansado, de madrugada. Seriam esses aí os indicativos do porquê esses índices serem maiores nesses horários e períodos. Domingo foi o dia em que mais pessoas perderam as vidas no trânsito. E a maioria das vítimas são homens na faixa de idade entre 15 e 24 anos. O delegado de delitos de trânsito lembra que um ato imprudente coloca a vida do condutor e a de terceiros em risco. O condutor de veículo automotor ele tem que estar sempre ciente de que não só coloca em risco a sua própria integridade física, como de todo o sistema viário, dos pedestres, dos outros motoristas. As consequências do seu ato, ela vai refletir em vítimas e também nos familiares dessas vítimas. O motorista é consciente, que respeita a lei de trânsito, que prima pela sua segurança de terceiros, levando principalmente a educação em primeiro lugar, ele evita qualquer tipo de acidente de trânsito. Os bandidos que agem nas praias. Eles aproveitam distrações e o local movimentado, mas nesse fim de semana um deles se deu mal na Praia da Costa, em Vila Velha. Essa jovem de 26 anos estava trabalhando em uma tenda na areia da Praia da Costa, em Vila Velha, quando percebeu o furto e saiu correndo atrás do bandido. Quando eu levantei para ir para o meu almoço e a outra pessoa me render, ele aproveitou a oportunidade e passou e furtou uma bolsinha que estava lá na nossa barraca, no nosso comércio. E aí um rapaz que estava próximo à nossa barraca gritou, falando que ele tinha furtado. E assim a gente saiu correndo atrás dele. Os pertences furtados eram desse jovem. Ele disse que o ladrão já estava observando o local antes de cometer o crime. Ele parou atrás da barraca, ficou observando e pegou exatamente o momento onde a menina ia trocar ia almoçar e passou a mão. Ele estava esperando, ele foi oportuno, ele esperou, calculou friamente
pegou e saiu correndo. A ocorrência aconteceu no início da tarde deste domingo. O bandido que furtou a bolsa com documentos e o celular tentou fugir por esta rua na Praia da Costa, em Vila Velha, mas foi detido por populares. O munícipe, ele nos acionou informando que acabara de ocorrer um furto. O suspeito aí, ele tinha corrido e tinha uma grande aglomeração ali de pessoas em volta dele que tinha capturado ele ali no local. O instrutor estava no seu primeiro dia de trabalho. No entanto, disse que já soube de vários assaltos na região, o que gera uma certa insegurança. A gente sabe que na Praia da Costa ali, em tempo de verão assim, perfeito para eles atuarem ali. É o point para eles, assim. O bandido foi identificado como Eranildo Germano Souza, de 40 anos. Ele foi detido e levado para o DPJ de Vila Velha. O acusado não quis gravar a entrevista. Erinaldo, você quer dar uma palavrinha com a gente, explicar por que você fez isso agora, pleno verão, viu a oportunidade? O que foi que aconteceu? Não quero não falar nada. Agora vejam só essa história. O criminoso chegou como cliente na padaria, mas logo anunciou o assalto. A câmera flagrou o momento exato em que o homem lança a pedra contra a porta da farmácia. Veja novamente a rapidez do criminoso. Ele entra no estabelecimento e leva um dos televisores. O bandido audacioso parecia ter certeza da impunidade. 20 minutos depois, ele volta ao local e carrega a segunda TV. A farmácia arrombada fica no bairro Santa Lúcia, em Vitória. Em 10 anos, a farmácia de manipulação já foi arrombada 20 vezes. A proprietária relatou que fez mais investimentos em câmeras de vídeo monitoramento, alarme, mas nada impede a ação dos criminosos. Nesta última ação, o prejuízo chega a R$10 mil. É muito mais o transtorno emocional, da insegurança, do que a perda física em si. A cada boletim de ocorrência realizado, a gente vê que a gente está ali muito mais cumprindo um protocolo para acionar o seguro que a empresa tem do que para resolver, de fato, a questão da segurança pública. Não muito distante, no bairro Jardim da Penha, esta lanchonete também foi alvo de criminoso neste domingo. Essas são fotos do suspeito. Ele arrombou a porta do comércio, revirou a lanchonete, mas nada levou. Isso porque a dona do comércio já estava prevenida, já que na mesma semana o estabelecimento chegou a ser arrombado e o prejuízo foi considerável. Para Andréa, os arrombamentos em Jardim da Penha estão associados à quantidade de moradores de rua que não recebem a assistência devida do município. É o tempo inteiro gente pedindo, e quando as pessoas, os clientes negam, eles são até agressivos. Já teve pedinte aqui que tacou pedra de lá para cá, que quase acertou cliente meu aqui. Então, a gente está refém dessa situação. E são eles que vêm aqui fazer esse tipo de assalto ou arrombamento na casa da gente, ou no comércio da gente. Vitória bateu recorde de calor neste domingo. Os termômetros registraram 36 graus. Mas o calor deve diminuir a partir de amanhã com a chegada de uma frente fria. A previsão é de chuva com trovoadas já para esta noite na região sul. Nas regiões serrana e noroeste também pode chover mais forte. Para amanhã na Grande Vitória, sol entre muitas nuvens e pancadas de chuva entre a tarde e a noite. Mas em alguns pontos pode chover pela manhã. Na capital, mínima de 21 e máxima de 33 graus. E a seguir, carro capota, cai de ribanceira e jovem morre no sul do estado. A gente já volta. Carro cai de ribanceira e jovem morre no sul do estado. O motorista perdeu o controle da direção após fazer uma curva. O veículo capotou e caiu de um barranco. Quem conduzia o carro era um jovem mineiro de 22 anos, identificado como Luiz Antônio. O rapaz morreu na hora. O acidente aconteceu numa rodovia estadual em Ibatiba. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. E a gente fica por aqui. Muito obrigado por assistir ao jornal, pela companhia. Uma boa noite e eu te espero amanhã.